Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite, Renan. Boa Prazer noite. você na nossa casa, que é a Sociedade Estudos Espírita Francisco de Assis, aqui em Petrópolis. Nós nos localizamos no Morém, pertinho do Oswaldo Cruz, um pouco mais acima, Ah, que bacana. na rua Pedro Ivo. Rua, Sei, sei. não sei se você conhece, né? Uma ladeirinha que tem ali no Morém. Conheço bem. Eu agradeço, tá? Fico muito feliz por você ter aceito estar conosco nessa noite, que é a noite das quintas-feiras, onde nós estudamos essa obra. O meu livrinho é bem antigo, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Esse meu livrinho aqui é lá de 1990, por isso que ele está meio trôpegozinho, né? Mas vamos que vamos. Nós estamos estudando o capítulo 8, porque o nosso estudo do Evangelho é sequencial. Então, nós estamos estudando o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E estamos nas instruções dos Espíritos. Hoje vamos estudar o item 19, Deixai que venha a mim as criancinhas. Essa instrução começou com o item 18. Hoje nós vamos com o item 19. Como o nosso irmão Renan falou, ele é trabalhador do Grupo Espírita Jesus e Maria, que fica no Itamaraty, aqui em Petrópolis. Né? Leva o nosso abraço, Renan, aos companheiros, nossos irmãos lá do Grupo Espírita Jesus e Maria. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu quero convidar a nossa irmã Carmen para fazer a leitura de uma pequena página e depois fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Boa noite. Essa abertura vai ser desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a página aberta tem como título Descobrir-te, Descobrir-se, perdão. E ele desenvolve assim: Como descobrir o valor da vida? A tua vida é algo superior, indefinível, mas tu precisas aceitá-la e enriquecê-la, a fim de que ela te mostre o seu valor. Descobre-te e, como resultado, aparecem-te alegria, saúde, beleza e felicidade. E se é assim, por que desprezar o interior? Volta-te para dentro, preserva o coração e vê ali uma força que quer se manifestar, aparecer, brilhar, resolver problemas, perdoar ofensas, despertar espiritualidade e fazer um progresso integral. Oxigena-te e aprofunda-te na vida. Melhor descobre o fundo das águas quem tem mais oxigênio. E assim essa página nos traz a questão do conhece-te a ti mesmo, sempre aparece, né? Então, que Jesus possa abençoar essa nossa reunião pública hoje, esse nosso estudo do Evangelho. Abençoe o nosso amigo Renan, para que ele possa trazer para nós fruto dos seus estudos, para que nos ajude, mais uma vez, a entender as palavras do Mestre, para que a gente possa colocar em nossos corações. Abençoe a todos aqui presentes e que nós tenhamos uma boa noite de estudos, graças a Deus. Só foreco. Renan, olha, nós começamos agora e tem por volta de 19h20, 19h25, encerrar suas reflexões. Que Deus te abençoe, como disse a Carmen, e que você possa estar sempre junto conosco, estudando, né, esse evangelho maravilhoso. A palavra está com você. Muito bem, muito obrigado a todos mais uma vez. Primeiro, eu agradeço à casa pelo convite. É sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de trabalhar, porque o Evangelho ele nos mostra cada vez mais, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, mais a gente precisa estudar, mais a gente precisa trabalhar, não é? Então é muito importante que a gente tenha essas oportunidades, porque certamente a gente está compartilhando os nossos estudos. Não somos detentores de conhecimento e de sabedoria nenhuma, a gente só compartilha aquilo que a gente estuda e que a doutrina nos oferta. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês
E esse capítulo especificamente, Bem-aventurados os que têm puro coração, é um dos capítulos que eu mais gosto no Evangelho, porque ele trata de uma diversidade de temáticas que se complementam, mas que dão embasamento para muitas outras coisas que a gente fala ao longo de todo o Evangelho. Então, essa pureza de coração que é tratada nessa bem-aventurança, ela é fundamental para que a gente compreenda, por exemplo, outros ensinamentos do Cristo. E o capítulo inteiro, ele trata exatamente de nós entendermos a pureza de coração como algo que talvez ainda não estejamos capacitados em um plano de expiações e provas para entender na sua essência. Mas nós viemos buscar isso daqui, né? Então, para a gente começar, eu vou fazer uma breve reflexão para que a gente entenda a essência do nosso item 19. No item 18 que vocês estudaram recentemente, ele começa falando sobre deixai vir a mim as criancinhas. Exatamente fazendo uma alusão, uma metáfora das crianças com a pureza de coração, não é? Quando nós reencarnamos, muitas vezes, nós somos destituídos de tudo aquilo que talvez de negativo a gente venha aprendendo ao longo de nossa encarnação. Então, ninguém nasce, por exemplo, preconceituoso, ninguém nasce racista. A gente vai aprendendo determinadas coisas, tanto positivas quanto negativas, ao longo da nossa formação intelectual e moral enquanto cidadãos nessa encarnação. Então, quando a gente lembra das crianças que, por exemplo, estão iniciando a sua formação nesse plano, indo para as escolas, começando no seu primeiro dia de aula, conhecendo novos amiguinhos e chegando em casa felizes da vida porque encontraram um amiguinho novo e esse amiguinho é negro, esse amiguinho é uma menina e não faz distinção de nada, nem de gênero, nem de raça, nada disso. É lindo a gente ver. Por quê? Porque vem de dentro, vem da sua essência. Essa é a verdadeira pureza de coração que Jesus nos ensina. Por isso que ele evidencia para a gente a metáfora das crianças, né? Tem uma reportagem que eu gosto muito sempre de citar. Aconteceu lá no ano de 2015, em meio a guerra que acontecia na Síria, e uma criancinha muito pequenininha, ainda se formando naquele momento tenso de guerras e de violência, quando um fotógrafo se aproxima dela. E ao se aproximar dela para tirar uma foto daquela menina, a menina levanta as mãos, em sinal de não faz nada comigo, eu não tenho nada a oferecer de mal para você. Então, aquele sentimento de pureza simplesmente levou aquele fotógrafo a espalhar a imagem daquela criança e ela foi visualizada por mais de 2 milhões de pessoas em um curto espaço de tempo, exatamente porque mostrou a pureza de coração daquela criança ao se deparar com um fotógrafo, achando, por exemplo, que ela estivesse sendo vítima de alguma ameaça, né? E aí a gente vem para o início do nosso item 19. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado à figura das crianças, mas ele vai um pouquinho além, já encaminhando exatamente para o final do capítulo 8º e partindo para o capítulo 9º. O trechinho inicial do item 19 diz o seguinte, se vocês estiverem com a obra e quiserem acompanhar comigo, tá?
deixai que venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Fazendo uma referência ao que foi mencionado no item anterior, né? A passagem de Cristo quando disse: deixai vir a mim as criancinhas. Mas ele dá continuidade, dizendo o seguinte: deixai que venham a mim todos os que tenham, ou melhor, todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Nesse primeiro momento, a gente para fazer uma reflexão muito interessante. A gente começa a entender o porquê que Jesus mencionou a figura das crianças, né? Não era só para criar um vínculo afetivo entre as pessoas e as crianças, absolutamente nada, nada disso. Era simplesmente para mostrar que a criança ainda está destituída de qualquer tipo de mazela que possa comprometer a sua capacidade de desenvolver uma habilidade emocional positiva, né? O amor, a compaixão, a caridade, tudo isso a criança sabe doar como ninguém. E a gente, muitas vezes, vai desaprendendo ao longo da vida, ao longo do momento em que a gente vai se constituindo enquanto cidadãos nessa sociedade que ainda apresenta muitas mazelas a serem resolvidas. Isso significa dizer que nós não temos mais a capacidade de amar depois que a gente aprende, por exemplo, os preconceitos, a existência das situações adversas da vida? Muito pelo contrário, a gente tem dentro de nós todo o conhecimento e o amor que nos é passado por Jesus, porque nós somos filhos de Deus. Então, a todo momento, cabe a nós querer mudar, caso a gente tenha essa consciência. Poxa, eu não consigo, é muito difícil amar ao próximo. Tudo bem, muito difícil, talvez possa até ser quando a gente coloca um obstáculo na nossa frente. Assim, eu não consigo amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Será que você está se amando o suficiente? Porque a gente só consegue dar ao outro aquilo que a gente tem por nós. Se eu não amo a mim mesmo, como eu vou amar o meu próximo? Não é mesmo? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. As crianças, elas têm uma capacidade de desenvolver o amor de uma forma muito espontânea, né? E é exatamente isso que a gente precisa voltar a deixar acontecer na nossa vida. Porque às vezes a gente se segura, às vezes a gente quer abraçar alguém, a gente sente a vontade, poxa, eu briguei com o irmão, e briguei com um amigo, briguei com um familiar, passou aquele momento difícil, eu me encontro, me deparo com essa pessoa em algum momento, e aí vem aquela sensação de, poxa, gostaria tanto de fazer as pazes com ela, gostaria tanto de voltar a ter aquele contato, porque ela é uma pessoa especial para mim, sempre foi. Porém, eu deixo o orgulho falar mais alto e eu não vou até ela, eu não abraço aquela pessoa, eu não peço perdão, não é? Se fosse uma criança, talvez aquela criança simplesmente abraçasse, falasse assim: vamos brincar? Não é? Então, a nossa vida enquanto adultos, muitas vezes, ela não é, obviamente, tão fácil como a vida de uma criança, mas a gente também, muitas vezes, dificulta muitas coisas que a gente poderia facilitar.
Isso é importante a gente repensar. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntasse para vocês aqui o que é o amor, talvez cada um de nós dessemos uma resposta diferente. E talvez conceitualmente mesmo a gente não conseguisse chegar a conclusão nenhuma. Por quê? O amor é uma coisa muito particular, muito subjetiva, né, de cada um de nós. Mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há cerca de uns 10 anos, em que crianças de 4 a 12 anos, ou melhor, de 4 a 8 anos foram questionadas sobre o que era o amor. Para você, o que é o amor? E as crianças respondiam. Eu vou falar algumas respostas para vocês, tá? E aí vocês vão ver como que a criança simplifica, às vezes, muito mais do que a gente, porque a gente quer dar uma conceituação, a gente quer fazer ali uma definição muito bem organizada, muito bem estruturada, mas na essência, o que tem de verdade ali? As crianças disseram o seguinte: eu tenho o exemplo da Mary. A Mary disse o seguinte, ou melhor, a Dani, tinha 7 anos a Dani na época. O amor é quando a minha mãe faz o café para o meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar, para saber se está realmente bom. Para Dani, o amor é isso. Olha, fiz um café aqui para você, ó. Seu café está aqui. Mas vou tomar um pouquinho antes para ver se está realmente bom. É o que a mãe dela fazia com o pai, para ela aquilo era o amor. Continuando, a Nica, de 6 anos. Gente, olha o que a Nica, com 6 anos, falou para gente. Se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você odeia. A Nica, de 6 anos, falou isso pra gente. Porque amar o amigo que a gente já ama é muito fácil. E agora? Como que a gente sai dessa sinuca de bico? Porque é uma criança, é um projetinho de gente ainda, né? Mas com uma bagagem muito longa, não é? Continuando. A Lauren, de 4 aninhos, diz o seguinte: eu sei que a minha irmã mais velha me ama, porque ela me dá todas as suas roupas velhas e tem que sair para comprar roupas novas. Olha só que coisa linda, né? Agora imagina essa irmã que é mais velha, adolescente, recebendo as roupas velhas da irmã que é um pouco mais velha ou da mãe. Depois de ter já construído uma ideia em que o material é muito importante, talvez ela não aceitasse. Ia falar: ah, não, eu não quero esse resto, não, eu quero roupa nova. A Lauren não, a Lauren está toda feliz com as roupas velhas da irmã, né? Então, é isso. 4 aninhos. E, por fim, a Mary. A Mary diz: amor é quando o seu cachorro lambe a sua cara, mesmo depois de você tê-lo deixado sozinho o dia inteiro. Às vezes você chega em casa cansado do trabalho, deixou o cachorro sozinho o dia inteiro, e aí você chega, ele pula em cima de você e só quer um pouco de carinho. Isso é o quê? É o amor. Na visão de quem? Da Mary, de 4 anos. Então, vamos pensar comigo. Na prática, o que é o amor? O amor é o exemplo que a gente dá, o exemplo positivo que a gente dá. Tudo que a gente faz e que possa reverberar positivamente ao nosso redor já é
a prática do amor ao próximo, não é mesmo? Por isso é muito importante a gente orar e vigiar. Pensar sempre nas nossas atitudes. O que estamos fazendo? Será que ao final do dia eu estou colocando a minha cabeça no meu travesseiro e dormindo com a minha consciência tranquila? Fazendo, como nos disse a leitura de abertura, né, nosso exercício de autoconhecimento e tendo a consciência de que eu fiz o que eu pude de positivo naquele dia, ou ainda a gente tem muita dificuldade de ter a consciência tranquila, não é mesmo? Então, quando a gente trata desse assunto, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque parece assim, o Renan está falando uma coisa que é completamente utópica num plano de expiações e provas. Ninguém é perfeito, então a gente vai errar, a gente vai se perder no caminho muitas vezes. Isso é um fato. Porém, é um fato também que muitas vezes a gente utiliza isso como desculpa para não caminhar. É a nossa muleta. Eu não sou imperfeito, eu vou errar. E aí eu persisto no erro, em vez de buscar talvez alternativas de mudança, não é? Então, vamos continuar um pouco, avançar um pouquinho na leitura para a gente ver o que nos foi apresentado na continuação. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura das suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? Qual é? A resposta é o amor, é a caridade. E aí a gente pensa um pouquinho. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos uma venda na frente dos nossos próprios olhos e ignoramos oportunidades de fazer o bem ao outro, da prática da caridade? A gente confunde muitas vezes a caridade material como caridade apenas, a única forma de caridade. A caridade material, sim, ela é importante. Às vezes, né, uma pessoa está passando por uma necessidade e você tem a condição de ajudá-la materialmente, é muito importante que a caridade material seja feita. Mas a caridade, ela não se resume à questão material, não é mesmo? Às vezes, numa circunstância em que você observa aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa num momento difícil da sua vida, e você se dispõe a ouvi-la, você já tem uma caridade sendo feita ali. E é importante que a gente observe isso de cada vez mais constante. Por isso é importante ter olhos de ver. Porque às vezes a pessoa está aqui do meu lado. Ela é uma oportunidade para eu fazer o bem. E eu simplesmente viro para o outro lado e ignoro essa oportunidade. Não é mesmo? Quantas vezes a gente vai à casa espírita e a gente ouve sobre a prática da caridade, mas quando a gente coloca o nosso pezinho para o lado de fora, a gente ignora muito do que a gente ouviu na casa espírita. Ser espírita na casa espírita também é muito fácil. Agora, o nosso maior desafio é ser espírita nos momentos de dificuldade, no nosso trabalho, onde ali muitas aflições, muitas situações adversas acontecem, aquele patrão, aquele chefe fica no nosso pé, nosso colega de trabalho fica atazanando a nossa vida ouvindo música alta enquanto eu preciso me concentrar, né? Às vezes no ambiente familiar, e quantos desafios a gente tem no ambiente familiar, não é mesmo? Quantas vezes a gente passa por poucas e boas dentro de casa e a gente fala, meu Deus, o que que eu fiz para merecer, para reencarnar nessa... Não, você não fez para merecer, você implorou para estar ali.
porque é a oportunidade que você tem de resgatar talvez algum débito com aqueles irmãos que você está inserido naquele contexto familiar, né? É muito interessante que a gente pense assim. Existe uma história de uma família em que a família era formada por 6 irmãos. E o irmão mais velho da família, ele sempre foi muito bem tratado, e o segundo irmão talvez não tivesse o mesmo tratamento, né? Então, quando a gente percebe que não tem o mesmo tratamento, 2 irmãos, 3 irmãos numa mesma família, a gente já começa a cogitar, poxa, por que 2 irmãos numa mesma família têm tratamentos diferentes? E esse segundo irmão, que não era tão bem tratado assim, começou a se questionar. E aí ele foi na igreja católica, e aí o padre falava para ele que era mistérios da fé, que ele tinha que ter mais fé e acreditar que tudo seria resolvido. E ele não aceitava. Como assim, mistério da fé? Tem que ter uma explicação. Por que que meu irmão é tão bem tratado e eu não? E aí ele foi buscando em vários outros lugares, até que um dia, passando em frente a uma casa espírita, ele viu a porta aberta, entrou. Tinha uma senhorinha, cabecinha branca, fazendo a palestra. Ele sentou e ficou ouvindo aquela senhora falar. E ao final da palestra, o que não é tão comum assim em casas espíritas, em reuniões doutrinárias, aquela senhora, no final da palestra, perguntou se alguém tinha alguma dúvida. E aí ele falou: é agora. Levantou o dedinho e falou: eu tenho. Não sei se tem muito a ver com o que a senhora estava falando, mas eu queria saber por que numa mesma família, 2 irmãos de mesmo pai e mesma mãe são tratados de formas diferentes. E aí ela deu um sorriso e falou assim: meu filho, essa pergunta é muito fácil. É a pergunta mais fácil que você poderia me fazer nessa noite. Porque é no seio das grandes famílias que se encontram os maiores inimigos do passado. E aí ele finalmente entendeu o que de fato o afligia. Mas ela fez um adendo. Porém, isso não é motivo para que você fique frustrado ou revoltado, muito pelo contrário. É para que você ame cada vez mais o seu irmão, os seus pais, porque só com o amor você vai mostrar para eles o quanto você merece ser amado. Olha só que lição, não é? E aí a gente pensa, será que o amor é realmente um remédio? É esse bálsamo que foi mencionado aqui na lição? Sim, é esse bálsamo, porque ele resolve todos os problemas quando ele vem do coração, não é? Muito bem, vamos então prosseguir mais um pouquinho. Ok. Se possuis esse fogo divino, o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Dando uma pausa. Que a tua vontade se faça e não a minha. Quantas vezes nós olhamos para o céu, metaforicamente falando, e perguntamos: eu não mereço isso. Por que isso está acontecendo logo comigo? O fulano
não faz nada para ninguém. E eu que estou aqui trabalhando, fico passando por isso. Vamos pensar em outra história. O cidadão ganhou na Mega Sena. Aí eu falo, mas por que não eu? Eu me revolto. Por que não fui eu que ganhei na Mega Sena? Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto. Eu mereceria ter um momento. Sabe por quê? Talvez você não esteja preparado para fazer uso daquele dinheiro. E se você ganhar esse dinheiro, talvez você não use adequadamente. Então, é uma forma de você se eximir de mais problemas para a sua vida. Trabalhando, você está fazendo ali seu esforço, você está conseguindo atingir o seu objetivo, né? Olha que interessante. É importante que a gente tenha esse reconhecimento quando nós temos essa mensagem. Que a tua vontade se faça e não a minha, é muito bonito a gente ler isso na teoria, mas na prática aceitar isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente quer sempre que a nossa vontade seja feita em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, e só depois aí a gente pensa na vontade do outro, na vontade de Deus, na vontade de seja quem for, né? Então, é de fundamental importância que a gente tenha essa consciência. Se algo está nos acontecendo nesse momento, seja bom, seja ruim, porque a felicidade não é deste mundo. A gente tem momentos de felicidade e momentos de infelicidade. Mas se algo está nos afligindo nesse momento ou acontecendo algo bem positivo, a gente precisa colocar o nosso pezinho no chão, agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo. Se for algo difícil, uma turbulência, se for uma prova que a gente esteja passando, pedir forças da espiritualidade amiga para que a gente consiga superar aquilo, tentar não se revoltar com aquilo, por mais que possa parecer difícil. Existem algumas circunstâncias da vida que parece que nós não teremos forças para superar, né? Quando a gente descobre uma doença, por exemplo. Mas depois que a gente deixa o coração acalmar e a gente começa a se conscientizar de que não, vai dar tudo certo, eu vou fazer o meu tratamento, eu vou conseguir superar esse obstáculo, a gente consegue. Tudo dá certo. Outro momento da nossa vida em que parece que o nosso mundo desaba e que a gente não tem para onde correr é quando a gente perde um ente querido na nossa família. Mesmo espíritas, mesmo sabendo da eternidade da vida, a gente, com todo o direito, a gente fica mal, a gente fica triste, a gente passa por aquele momento de luto, e é muito importante que nós passemos por esse momento. Deixar extravasar os nossos sentimentos é fundamental para a superação desse momento difícil. O que a gente não pode é deixar que esse sentimento tome conta de mim eternamente. É um período que algumas pessoas conseguem superar de forma mais rápida, outras pessoas levam um pouco mais de tempo, mas ainda assim é um período importante que nós devemos passar e temos consciência disso. Só que certamente passa. Já ouviram a frase do Chico? Tudo passa. Tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins. Tem uma frase dele também que eu gosto muito, que trata basicamente dessa questão da ideia passageira da vida, né? Que é basicamente você dizer o seguinte: e guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Chico Xavier.
Olha para trás. Sabe aquele momento que você pensou que não ia conseguir, que ia sucumbir ao problema? Foi difícil ultrapassar, não foi? Mas hoje você está aqui e o problema ficou lá atrás. Então passa, ele passa. Então, obviamente, a gente precisa ter fé e acreditar que as coisas elas se encaminham de uma maneira positiva ao ponto de nós conseguirmos superar, né? É, é importante que a gente também entenda nessa lição que o amor divino, como ele se apresenta, como ele se mostra para nós, ele é uma ferramenta, é um remédio para as aflições humanas. Como que a gente pode identificar através dessa lição? Como que a gente pode identificar o amor divino como um remédio para as nossas aflições? Primeiro, através do amor, a pessoa consegue aceitar as dores e as tribulações da vida de uma forma muito mais resignada. A resignação, ela é um processo muito complexo, mas ela depende muito do amor e do alto amor. Então, quando a gente ama e quando a gente se ama, a gente também consegue ter mais forças para ser uma pessoa resignada diante dos problemas, diante das dificuldades da vida, né? É importante que a gente também tenha ciência que o amor faz com que a gente sinta diminuir gradativamente o peso da matéria. E assim, a gente também entende que é preciso caminhar de outras formas. Vocês conseguem perceber o quanto a gente já avançou nos últimos tempos, intelectualmente falando? Vamos fazer um recorte do último século. Há um pouco mais de 100 anos, nós tivemos uma pandemia da gripe espanhola, né? Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha tecnologias, as pessoas elas não tiveram, por exemplo, a possibilidade de se imunizar como nós nos imunizamos agora na última pandemia da Covid-19. E com isso, obviamente, houve uma diferença, uma mudança de padrão social no mundo muito importante. Um século depois, nós tivemos uma nova pandemia, já com um avanço da medicina muito evidente, já com um avanço científico muito bem desenvolvido, já com a tecnologia na nossa vida, né? Você veja, isso daqui hoje é uma ferramenta e tanto para quem sabe usar. É lógico, tem os seus malefícios quando a pessoa não sabe usar essa tecnologia, mas isso daqui é uma ferramenta e tanto para nós hoje em dia. Então, é importante sim que a gente saiba que hoje a tecnologia veio para nos ajudar. E será que a gente avançou na mesma proporção no último século, intelectualmente e moralmente falando? O desequilíbrio na balança é muito evidente, tá? Nós avançamos muito intelectualmente, nós progredimos muito, mas a gente ainda está engatinhando no aspecto da evolução moral. Então agora é a hora. Sabe por quê? Porque quando a gente detém o conhecimento, a gente tem responsabilidades sobre as nossas ações. Quando a gente age de forma errada, sem saber que a gente está agindo de forma errada, isso é levado em consideração. O erro é atenuado a partir do momento que a gente não conhece
e não sabe, não detém o conhecimento sobre aquele erro. Mas a partir do momento que você erra e que você sabe que está errado, você vai responder por aquele erro de forma proporcional. Vamos pensar o seguinte: quantas pessoas hoje em dia agem com racismo para com as outras? A gente vê isso a todo momento. E todo mundo sabe que racismo é algo inaceitável, que é errado. Mas ainda assim, muitas pessoas agem com racismo. Elas podem não aceitar que o racismo é algo errado, mas elas sabem que é. Nós detemos o conhecimento necessário para isso. Então, é fundamental que a gente conheça, que a gente detenha o conhecimento e utilize ele a nosso favor, para avançar moralmente. Porque se a gente não utilizar o nosso conhecimento a nosso favor, a gente vai ter que voltar e voltar e voltar até aprender. Aqui ou em outro plano, mas a gente vai ter que trabalhar até aprender. É inevitável. Essa é a lei natural das coisas. Nós fomos criados simples e ignorantes. A partir do momento que nós fomos deixando de ser tão ignorantes e já fomos caminhando através do conhecimento, nós também temos responsabilidades a partir desse conhecimento. Senão seria muito fácil, né? Vou passar aqui alguns anos na Terra, depois eu volto lá para o mundo espiritual e está tudo certo. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente sabe do nosso compromisso, a gente sabe da nossa responsabilidade. Agora, principalmente enquanto espíritas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Imagina só, o Renan é palestrante espírita, trabalhador de uma casa espírita, professor e, quando sai na rua, faz um monte de coisa errada. Tudo que ele ensina para os seus alunos, tudo que ele estuda na casa espírita, que ele trabalha nas palestras, ele fala e faz ao contrário no dia a dia dele. Hipocrisia, com certeza, e responsabilidades que a gente vai ter que responder depois. A lei de causa e efeito está aí. A gente sabe muito bem disso. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Vamos fechar, então, o trechinho do item 19 para a gente comentar nesse finalzinho. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dar-lhe ao coração as alegrias puras. Bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir aos teus pés a voz do teu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. A gente tem inúmeros exemplos, né, de personalidades, de espíritos que passaram pela Terra e que deram um exemplo de amor ao próximo, como nos foi ensinado aqui. Nenhuma maldade do mundo pode nos abalar quando a gente ama. Jesus, no momento da crucificação, disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É o maior exemplo que nós temos de amor ao próximo. Eles não sabem o que fazem. Vou pegar recentemente, agora. Quantas vezes, quantos exemplos magníficos, lindos, de bondade. Hoje eu estava vendo um. Papa Francisco, que retornou à pátria espiritual recentemente, um espírito muito iluminado, né? Quantos exemplos ele deixou para todos nós que somos irmãos
independentemente de religião, né? E fez da religião católica, da Igreja Católica, um exemplo de respeito durante o seu pontificado. Porque ele não diferenciava brancos, pretos, homens, mulheres, crianças, homossexuais, né? Ninguém. Ele não fazia distinção. Eram o quê? Irmãos. É assim que eles os tratavam. Ele dizia: quem sou eu para julgar? Quem somos nós, né? Então, é assim que a gente tem que pensar na ideia do amor. Eu não sou ninguém para julgar o outro. Eu preciso simplesmente seguir os ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. E fechando aqui, se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se insensivelmente da vossa alma tudo o que possa conspurcar a sua pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que voeja nos ares e já não se lembra da terra? Subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, possa saciar-se do seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa mensagem do Espírito Protetor em Bordeaux, no ano de 1861. É isso que nos deixa, talvez, um pouco em sinal de alerta quando se trata da doutrina espírita. Essa mensagem, ditada pelo Espírito Protetor em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem quase um século e meio. Nós estamos falando de 1861, que falava sobre o amor ao próximo, que falava sobre o amor como remédio, como bálsamo para a alma. E nós estamos, um século e meio depois, ainda tentando entender para praticar isso. Não é de uma hora para outra. Nunca foi. A gente sabe que a história da nossa evolução espiritual, ela requer muitas e muitas encarnações. Então, não é em uma que a gente vai mudar. Porém, é preciso dar o primeiro passo. Zona de conforto é talvez o nosso principal adversário nesse momento. Eu não posso estar me sentindo confortável com as situações que aparecem no meu caminho. E, obviamente, os desafios que aparecerem, eu vou, depois de uma reflexão íntima, entender que os desafios são oportunidades que nos aparecem no caminho. Às vezes, através da dor, né? Porque, às vezes, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas a gente precisa entender que são oportunidades. E as oportunidades não podem ser desperdiçadas. A partir de tudo isso, a gente chega à seguinte conclusão. Vamos tentar fazer da nossa vida algo mais leve, assim como as crianças veem a vida. Porque a pureza de coração consiste exatamente nessa ideia. Já dizia um grande filósofo contemporâneo, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É bonita e é bonita. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Espero que tenha atendido às expectativas do estudo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado mesmo pela acolhida.
Meu amigo Renan, foi ótimo te ouvir. Foi ótimo, um bálsamo maravilhoso mesmo. E nós estávamos precisando ouvir assim com essa leveza, com essa alegria, né? Porque principalmente aquela frase, né? Que seja feito, Senhor, de acordo com a sua vontade, não a nossa. Como é difícil ainda para nós que estamos nesse terceiro grau ainda, né? Espíritos imperfeitos dessa terceira ordem, como é difícil entender e aceitar a vontade do Senhor. Mas se É não verdade. dessa forma, não tem mudança, não tem transformação, não tem felicidade. E foi lindo esse trecho de Gonzaguinha que você trouxe para nós, né? Gonzaguinha, o poeta maravilhoso. Então, realmente, né, essa definição das crianças de amor foi lindo, tão simples, né? Como eram os ensinos de Jesus, tão simples, mas ainda tão difíceis para nós compreendermos. E aqui eu me lembrei de Agostinho, quando ele se deparou pela primeira vez com o Evangelho, e ele disse assim, ainda naquela ignorância que ele vivia, né? Mas não tem nem a beleza de um texto de Horácio, né? Porque ele ainda estava muito preso a essas coisas. Só mais tarde ele vai perceber a beleza do Evangelho e a simplicidade do Evangelho. Então, precisamos descomplicar. Com Para... certeza, isso mesmo. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te Eu abençoe. agradeço. Que seu trabalho no bem, seu trabalho da doutrina seja grandioso. Que o Senhor te envolva com muitas graças, com muitos abraços, com muita misericórdia, para que você possa estar muito tempo ainda conosco, nos ajudando a decifrar o enigma que nós transformamos o Evangelho. Mas ele não tem enigma. O enigma está aqui na nossa cabeça. A complexidade está na nossa cabeça. Porque Jesus Verdade. é tudo muito fácil para nós. Então, nós precisamos compreender essa beleza do Evangelho de Jesus. Foi uma noite muito linda. Eu adorei. E, com certeza, meus irmãos estão aqui também. Espero poder contar com você mais vezes na nossa casa. Com Na certeza, estamos aí. que Francisco também é um amor, é uma pérola, né, na nossa vida, é um presente de Deus para todos nós. E o nosso Francisco que deixou, né, nos deixou aqui, também deixou um rastro de luz, de frescor para a religião, para o catolicismo, para todos nós. Verdade. Um belo exemplo. Um beijo, amigo, no seu coração. Um Meus abraço. irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa estudador de hoje, lembrando a vocês do nosso seminário, o Seminário dos Irmãos Menores, Seminário de Francisco de Assis, domingo, 15h30. Renan, você está convidado. Gostaria de pedir a você que compartilhasse o nosso cartaz, que eu sempre mando o link. Esse Seminário dos Irmãos Menores era a forma como Francisco gostava de ser reconhecido, né? Um irmão menor. Então, nós estaremos aqui domingo, 15h30, para fazer esse seminário. Amanhã, irmãos, estaremos de volta com os nossos estudos às 16 horas. E para encerrar, eu vou pedir ao meu irmão Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. E neste momento, após esse período de estudos e reflexões, possamos estar todos nós sintonizados no agradecimento, agradecidos por esta doutrina que nos esclarece e nos consola. Agradecidos aos Espíritos do Senhor, em especial o estudo de hoje, desta noite, o Espírito Protetor, que vem nos trazer esses bálsamos que nos permite compreender a grandiosidade do amor, do afeto e de tudo que envolve os bons sentimentos. Ao Mestre Jesus, ao Espírito de verdade, agradecidos estamos por estas palavras tão instrutivas que nos esclarece, que nos mostra o caminho de nossa redenção. Agradecidos a esta espiritualidade
que nos inspira, que estão sempre por amor e caridade a zelar por nós, que possamos então caminhar junto de todos os nossos irmãos com o entendimento maior de Jesus, amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar acima de tudo ao Pai de infinito amor. Portanto, ao fim desta prece, ao fim deste ciclo de estudos e reflexões, estejamos com os nossos corações em agradecimento e que estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos nos despedindo agora, agradecendo, acima de tudo, ao Pai Criador, ao Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, ao Renan, por termos mais uma oportunidade de refletir sobre os ensinamentos do Senhor. Que o Senhor ampare e abençoe a todos nós. E como dizia Francisco, paz e bem para todos. Ó, um beijo no coração, queridos. Renan, Boa noite, história obrigada. de Jesus e Maria, aos nossos irmãos que lá se... Obrigada, Renan. Tchau, gente. Tchau, muita paz, muita Boa luz. noite, bom descanso. Se Deus quiser, eu vou encerrar aqui para todos.